desta encarnação. É fruto de toda a minha experiência espiritual. E aí, como a gente nasce com essas lembranças, a gente nasce lembrando de uma vida espiritual, de um mundo espiritual. E então, quando estamos encarnados, sentimos dentro do conjunto dessas lembranças a existência de Deus. Por isso que é instintivo. Mas aí a gente elabora a manifestação desse Deus na proporção do nosso desenvolvimento espiritual. No início, esse Deus era um Deus materializado, e à medida que nós progredimos, nós fomos tornando esse Deus menos matéria e mais espírito. Fala, Luiz Fernando. Diga. Eu posso voltar um pouquinho? Pode. Eu acho que a compreensão que eu tenho, que eu consigo raciocinar mais perto, é quando Jesus diz que Deus é o princípio criador incriado. Uhum. É isso mesmo. É exatamente isso. E aí é difícil a gente compreender. A gente vai falar daqui a pouquinho disso, quando a gente fala que Deus é eterno, infinito, que aí já estão com os atributos, por isso que eu estou fazendo os dois juntos. O que é eterno? Eterno é o que não teve início e nem terá fim. Gente, não dá para eu entender uma coisa que não teve início. Dá para vocês entenderem isso? Eu consigo repetir a frase, mas eu confesso a vocês que eu não consigo entender. Ah, mas eu não esquento a cabeça, não. Eu vou esperar o dia que eu puder entender. Os milênios passarão e eu vou compreender isso um dia. Então, voltando ao nosso texto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem as coisas, isso o homem primitivo, eles veem as coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que aqueles que pretendem que tais coisas se fizeram por si mesmas. É a mesma coisa. Quem está falando? Luciano. O homem primitivo, ele tinha muito medo de Deus. Eu acho que essa figura do tenente, né, essa figura de medo, de impor forças, ela aproxima muito de Deus, mas por temor a alguma coisa. Né? Como se o Deus fosse um castigador. Né? Não pelo fato assim, de você buscar dentro de você. Só Jesus é que trouxe o Deus de amor e de bondade. Até Jesus, os deuses eram terríveis. O Deus do Velho Testamento é uma coisa de doido. Ele mandou Abraão imolar Isaac. Por isso que o povo primitivo entende mais facilmente. Mas se a gente vai raciocinar em questão de progresso espiritual, a gente entende. O homem primitivo, ele só acatava o que o amedrontava. Ele não tinha um sentimento que convida à convivência pacífica e harmoniosa. Você tem uma coisa e eu vou tomar de você. Só não vou tomar se você for mais forte do que eu. Se você não for mais forte do que eu, já era, perdeu, né? Como se diz hoje. Então, tudo para botar aquele homem numa linha mínima de convivência harmoniosa, tinha que amedrontá-lo, tinha que coagi-lo. Por isso que a legislação era uma legislação, a legislação humana era uma legislação terrível, e aí os deuses que eles inventavam eram esses juízes mais inclementes do que os próprios juízes humanos. Porque se eles não vissem o Deus assim, eles não o respeitariam. Eles precisavam temer esse Deus, eles não, nós, né? Vamos corrigir aí. Nós precisávamos temer esse Deus, para que nós o respeitássemos. Aí, à medida que nós fomos evoluindo espiritualmente, e nós fomos percebendo que a convivência harmoniosa, a compreensão, a aceitação, a tolerância, a bondade, a fraternidade e, em algum momento, o amor, contam mais. E aí, quando a gente estava mais ou menos no
caminho para compreender isso, chega Jesus falando desse Deus Pai, esse Deus bondoso, esse Deus amoroso. Mas até Jesus, todos os deuses eram infernais. Não era mole, não. Então, quais são as provas da existência de Deus? Essas todas, ou nenhuma. Aceitam minha fala displicente? Então, o que eu estou querendo é que vocês fiquem com as indagações, leiam o texto, que é pouco esclarecedor, porque é um assunto complexo, é um assunto quase que impossível de ser colocado. E a qualquer momento que queiram trazer o assunto à baila, a gente vai cuidar. Tá? Então, vocês perceberam que nós estamos transitando pelo Livro dos Espíritos, no roteiro no roteiro 1, nós respondemos a pergunta, o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e depois o livro começa a tratar de provas da existência de Deus e dos atributos de Deus. Então, essas três lições que nós estamos dentro do roteiro 3, do módulo 3, estão calcadas basicamente nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. E aí chega nessa questão dos atributos de Deus. Vocês sabem que de vez em quando caía para eu fazer essa palestra. Eu quase enlouquecia, porque a gente fica andando em círculos, dizendo a mesma coisa um monte de vezes. Então vamos ver as provas da existência de Deus. Logo no início do roteiro, estão as provas aí colocadas. Deus é eterno. Página 108. Conteúdo básico. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. Está complicado, né? Como que a gente explica isso? Não explica. Tá? Porque nós estamos tentando descrever o indescritível para nós. É imutável. Já pensou? Se ele fosse caprichoso que nem aqueles deuses antigos? Ele tem que ser imutável, do tipo, olha, o sim é sim, o não é não. Não tem talvez, vou pensar e respondo depois. Por quê? Porque se tudo decorre desse Deus, e ele fosse um Deus voluntarioso, cada dia os fatos se dariam de uma forma. Vejam como o raciocínio é primário. É uma tentativa de discutir o indiscutível, de descrever o indescritível, de falar daquilo que não temos condições de conhecer. É isso que nós estamos fazendo. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. A frase tem um conflito. Imaterial é aquilo que não é formado por matéria. Só que tudo tem que ser formado por alguma coisa. O que não é formado por alguma coisa não existe. Então, ele deve ser formado de alguma coisa que a gente não tem a menor noção do que seja. É ou não é, gente? É que nem o perispírito. De que é formado o perispírito? Aí a gente lê assim nos livros. De matéria quintessenciada. Ok. E o que é a quintessência da matéria? Ninguém sabe. Então a gente fica falando bobagem. É melhor dizer assim, de que é formado o perispírito? Não sabemos. Há de ser formado por alguma coisa. Ou a gente vai ter a pretensão de achar que só existe no universo aquilo que nós sabemos que existe? Para cada um de nós, só existe o que nós sabemos. Mas ainda há muita coisa que nós não sabemos. Não é isso? É único. Mas sem dúvida. Quando tinha muitos deuses, era aquela brigaiada danada, né? Então tem que ser único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas. Sem unidade de poder na ordenação do universo.
onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, tão poderoso quanto ele, então não teria feito todas as coisas. Olha só como a gente usa a palavra soberano poder. É a nossa forma de dar poder a alguém, né? Soberania. É soberanamente justo e bom. Olha aí o soberano de novo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. E quantas vezes a gente falou: nossa, Senhor, por que eu estou sendo alvo dessa injustiça? É ou não é? Quantas vezes a gente fala: ei, esqueceu que eu também sou filho? Porque a gente vai colocando esse Deus muito próximo de nós. Então vocês vejam que isso tudo que nós lemos agora e que já vínhamos falando desde o início do nosso encontro, não serve para nada, porque são palavras, são aquelas palavras que nós conhecemos, mas que não servem para descrever aquilo que nós não conhecemos. Então, diga. Quando a gente usa soberanamente justo e bom, está Personificando, né? Porque é uma pessoa que é justa e boa. Uhum. Porque esse justo e bom, assim, não pode ser interpretado como uma lei de causa e efeito? Sim. Que é a justiça, né? Que é a lei da causa e efeito. Decorre desse atributo de Deus. E para nós, por exemplo, quando nós falamos que vivemos submetidos a uma lei de causa e efeito, em que aquilo que nós colhemos como resultado de nossa vida resulta do que nós agimos antes. Se nós não acreditarmos nisso, nós não poderemos nem caminhar dentro da doutrina espírita, porque senão fica tudo sem propósito. Essa é uma assertiva básica dos espíritas, que não significa que os espíritas gostem de sofrer. Essa é outra tolice. É outra tolice. Ninguém gosta de sofrer e nem tem que gostar. Todo mundo tem que gostar de ser feliz. Todo mundo tem que querer ser feliz. O nome disso não é egoísmo, não. O nome disso é amor próprio. E é preciso que a gente se ame, porque quando Jesus disse a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, ao próximo, ele colocou um modelo de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem não se ama, não pode dar ao outro aquilo que não tem. Então, temos que cultivar o amor em nós, porque é cultivando esse amor em nós, esse amor para conosco, que nós podemos oferecê-lo ao outro. Então, é preciso que nós nos coloquemos dentro dessa condição. E é por isso que devemos querer ser felizes. Só que temos que entender o que é ser feliz. Aí é que entra a complicação. Se eu entender que ser feliz é viver sem nenhum contratempo, minha compreensão de felicidade está completamente torta. Jamais poderei ser feliz querendo que a vida me sorria o tempo todo. Porque se eu estivesse em condições de só colher esses sorrisos da vida, eu não estaria aqui. Agora, se eu me sentir feliz por encontrar em todas as oportunidades que a vida me oferece a compreensão de que ali está a oferta para eu crescer, eu vou enfrentar aquele momento com coragem, com sabedoria.